Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo Palavra Viva. Hoje eu quero refletir com você no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Um versículo que fala sobre a tragédia do pecado. E aqui Deus encontra-se com Adão e Eva, que já tinham passado pela vergonha, que já tinham feito roupas de folhas de figueira, que já tinham tentado se esconder de Deus atrás das árvores e agora estavam diante do Criador, expostos e vulneráveis pelo pecado que haviam acabado de cometer. Adão e Eva tinham aberto as portas do mundo para o pecado. E a partir de então, a humanidade nunca mais voltaria a ser a mesma, até os nossos dias. A humanidade seria manchada e marcada pelos traços do pecado. A humanidade viveria com os resquícios de uma natureza humana pecaminosa. Mas Deus nunca deixou o ser humano abandonado. Deus nunca deixou o ser humano sozinho, entregue à sua própria sorte. E em Gênesis 3,15 encontramos o plano da salvação. Deus diz assim: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Ele era a solução de Deus para o problema do pecado. Quando nós lemos Gênesis 3,15, o que encontramos é que a serpente tentaria contra os descendentes da mulher, os membros da igreja, os filhos da igreja. Mas o descendente da mulher, o Salvador da igreja, Jesus Cristo, ele esmagaria a serpente. Para tentar deixar isso mais claro, Deus havia dito que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles certamente morreriam. Em outras palavras, eles enfrentariam a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles automaticamente deveriam morrer pelo pecado deles, porque a consequência do pecado era a morte. Mas quando Deus vem ao encontro deles e faz essa profecia do futuro de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Deus estava providenciando um substituto para o ser humano. Em outras palavras, o ser humano pecador não precisaria morrer pelo seu pecado. Naquele dia, Adão e Eva viram o sacrifício do primeiro cordeiro, o primeiro animal que foi morto. E este animal morto aconteceu por causa do pecado do Adão e da Eva, que simbolicamente foi transferido para o cordeirinho. Se o salário do pecado é a morte, se a consequência do pecado é a morte, não precisava ser a morte do Adão e nem da Eva. Poderia ser a morte substituta do cordeiro. Mas essa morte substituta do cordeiro, que aconteceria a partir de então até os dias de Cristo, não era suficiente para perdoar definitivamente os pecados dos seres humanos. Apenas um ser humano poderia morrer no lugar de outro ser humano. Apenas um ser humano poderia assumir a culpa do ser humano, mas esse ser humano, para assumir a culpa do ser humano pecador, deveria ser um ser humano sem pecado, porque se a consequência do pecado é a morte, a consequência de uma vida sem pecado é a vida. Se quem peca tem que morrer, quem não peca tem que viver para sempre. Isso significa que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, viria a essa terra e viveria uma vida sem pecado. Viveria uma vida perfeita, e a vida perfeita de Cristo daria a ele a vida eterna, mas ele mesmo assim morreria no lugar do ser humano, para que o ser humano pudesse ter a vida. Em outras palavras, eu, Rafael, sou um pecador. Eu não sei qual foi o primeiro pecado que eu cometi, nem quando eu cometi, mas deve ter sido bem cedo na vida. Logo nos meus primeiros dias de vida eu devo ter cometido meu primeiro pecado. E naquele momento que eu cometi, eu estava agora destinado à morte, porque o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Mas eu não morri. Não morri porque Cristo morreu na cruz do Calvário. A morte de Cristo foi no meu lugar. Ele tomou para sempre o meu lugar. Ele assumiu o castigo que estava sobre mim, para que eu pudesse ter a paz. Diante do sacrifício de Jesus, diante da morte de Jesus, diante do amor de Cristo, o que Ele mais espera hoje
É a sua entrega, porque Ele foi até as últimas consequências para que você não precisasse morrer. Ele foi até as últimas consequências para que você tivesse a vida eterna. Ele foi até as últimas consequências para que você pudesse ser novamente livre do jugo do mal. E isso está muito perto de acontecer. Falta pouco e Jesus vem. Mas enquanto esse dia não chega, agarre-se firme às promessas do Senhor, porque Ele jamais vai te abandonar. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor tomou o nosso lugar e agora temos a certeza de que podemos continuar a nossa vida confiando em que o Senhor sempre estará ao nosso lado. Toma conta de todos nós, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.